Será que trabalhar como seletista é burrice? Será que se dedicar para se tornar um funcionário público é perda de tempo? No vídeo de hoje eu quero responder essa pergunta, mas antes eu vou compartilhar a minha experiência pessoal com vocês. Lá no início da minha carreira profissional, eu fiz faculdade de Direito e eu pude perceber que vários colegas lá na faculdade ainda estavam focados para estudar para concurso público. Aquilo, particularmente, nunca me interessou muito. Eu sempre tive uma cabeça mais voltada pela iniciativa privada, até por conta da minha criação mesmo e das pessoas que eu tenho como referência. Então, o meu foco era me formar em Direito e virar um advogado renomado em algum escritório de prestígio, preferencialmente algum dos maiores escritórios do Brasil. E antes de o projeto da Capital Global iniciar, Guilherme, eu estava indo nessa direção. Eu tinha um excelente emprego em um escritório de advocacia que provavelmente é considerado um dos maiores do Brasil. Eu era advogado lá, eu ganhava bem, eu adorava as atividades que eu desempenhava lá dentro e eu tinha uma excelente perspectiva de crescimento. Além de tudo, eu me dava bem com os meus colegas profissionais, eu gostava do ambiente de trabalho e provavelmente aquele era considerado o emprego dos sonhos para muitas pessoas, o emprego almejado por muitos que vinham de fora. E eu devo confessar que por muito tempo foi assim considerado para mim também. Só que depois de um tempo naquele trabalho, eu aprendi algumas lições sobre dinheiro, sobre como que eu funciono, tive um crescimento pessoal e refleti mais sobre quais são os meus objetivos de vida e tudo isso me fez mudar completamente a forma como eu enxergava tudo aquilo. Algumas lições que eu aprendi naquela época me levaram a tomar a decisão de pedir as contas, de pedir demissão. E essas lições foram decisivas para mim, para minha carreira profissional desde então, foi um ponto de inflexão muito significativo para o meu sucesso financeiro e para me levar a chegar onde eu estou hoje. Lições que são muito valiosas para qualquer pessoa, mas que infelizmente nós precisamos de vivência para sabê-las. Não se aprende no colégio, não se aprende nas faculdades e menos ainda seguindo a carreira profissional. É algo que deve vir de muita reflexão. E esses dias eu me peguei refletindo sobre tudo isso novamente e é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo de hoje. Porque eu quero compartilhar quais foram esses aprendizados que eu tive lá atrás que me fizeram alterar o rumo para o qual eu estava direcionando a minha vida e a minha carreira profissional e também alguns outros aprendizados que eu talvez nem percebesse naquela época que eu tomei a decisão de pedir as contas, mas que hoje eu consigo absorver olhando para trás melhor, olhando para a minha própria história, para o meu amadurecimento pessoal e profissional também. E é justamente por isso que eu resolvi compartilhar essa experiência com vocês. Não para ficar contando sobre minhas perdas e minhas conquistas de vida, minhas vantagens ou desvantagens, até porque eu não gosto disso. O que eu quero aqui, que é o que eu realmente acredito que tem um potencial de impactar, é a mensagem que está por trás de tudo isso, por trás do exemplo que eu me uso. E se você não me conhece, além de ser advogado, eu sou o Guilherme, eu sou o fundador da Capital Global e por aqui nós já ajudamos diretamente mais de 2.500 famílias com estratégias de planejamento patrimonial e internacionalização. Mas nem sempre foi assim. Até uns 5 ou 6 anos atrás, a minha vida era completamente diferente. E eu não digo nem apenas no sentido financeiro da coisa, mas também no sentido de escolhas que eu tomava para mim, da minha rotina, dos meus hábitos de vida e também da minha ausência de hábitos de, por exemplo, ir para academia, coisas que hoje me fazem tão bem. E naquela época eu já era advogado, mas eu não tinha o meu próprio escritório. E eu tinha um sonho de crescer dentro de uma estrutura corporativa de algum dos top 5 escritórios do Brasil.
Como eu falei, eu nunca me interessei por concurso público, mas eu era muito focado. Se fosse o caso, provavelmente eu teria sentado a bunda na cadeira e estudado até passar. Porque eu era e ainda sou uma pessoa muito disciplinada e focada nos meus objetivos. E naquela época, eu não tinha um sonho de trabalhar em um dos maiores escritórios do Brasil e ser um dos maiores advogados nesses escritórios. Eu tinha a meta, eu tinha um plano, uma ambição e uma estratégia. Eu sabia exatamente o que eu precisava fazer para conseguir correr atrás desse objetivo. E eu tinha colocado na minha cabeça que eu ia fazer isso e não tinha nada que me tirasse tal foco. Eu tava lá, que nem um soldado que não pode errar, pronto pra guerra. E não tinha tempo ruim. Eu trabalhava fácil 12, 14 horas por dia, em alguns casos. Trabalhava inclusive nos finais de semana, que nem um louco, que nem um atleta de elite que não pode errar. Eu encarava tudo de frente, eu erguia a cabeça e ia pra cima. E eu sacrifiquei vários eventos sociais, encontros de amigos, me afastei dos amigos, deixei de visitar parentes. Eu estava disposto a fazer tudo o que fosse necessário para alcançar o meu troféu, que era um lugar no topo em algum escritório grande do Brasil. E eu devo confessar, com tamanha energia dedicada a essa busca, até que eu estava indo bem nesse trajeto. Eu já saí da faculdade sendo contratado como advogado em um dos maiores escritórios de Santa Catarina. Aí depois de um ano lá, uma antiga professora me convidou para trabalhar em um dos maiores escritórios de São Paulo. E isso sem precisar necessariamente estar em São Paulo, eu ainda teria o benefício de trabalhar remotamente. E lá, dentro desse escritório, eu cheguei a ser o terceiro da minha equipe ali, na qual eu estava trabalhando. Não do escritório como um todo, mas daquele setor. Então, veja que eu já tinha bastante perspectiva de crescimento se eu fosse seguir carreira para ser um advogado top 3 escritórios do Brasil. Eu estava fazendo tudo correto, eu estava indo bem e estava tudo acontecendo de forma muito rápida. Aliás, as coisas da minha vida realmente costumam acontecer de forma rápida. Assim era, assim é até hoje. É o que vinha acontecendo com a minha carreira antiga, até que eu decidi jogar tudo pro alto, eu escolhi pedir demissão. Isso não foi ali um surto de burnout. Foi uma mudança de planos que me exigiu muita coragem e muita reflexão, na verdade. Mas quais foram os motivos que me fizeram largar um excelente emprego? Um emprego que provavelmente é o sonho de muitos advogados. Quais foram os motivos que me fizeram mudar esse mindset do que é uma carreira profissional bem-sucedida e do que eu quero para minha vida? Quais são os motivos pelos quais eu nunca me vi estudando para concurso público e trabalhando como um funcionário público e desde então parei de me ver também como um advogado tradicional em um dos maiores escritórios do Brasil. E o que eu quero te ensinar compartilhando essa minha experiência? Bem, se eu pudesse dar algum conselho a alguém que fosse o meu eu lá atrás ou outra pessoa que esteja começando na vida profissional, um jovem no início de toda essa jornada, o conselho seria o seguinte: é melhor você estar devagar na direção certa do que rápido na direção errada. E guarde bem essa frase: devagar na direção certa é melhor do que rápido na direção errada. Porque naquele momento eu não sabia, mas eu estava na direção errada. Na minha cabeça imatura de recém-formado, eu me achava bem resolvido. Eu achava que sabia o que queria e que estava na direção certa. E como eu achava isso, eu já tinha engatado logo a quinta marcha, estava acelerando ainda mais para chegar rápido aonde eu desejava. Acelerei tanto que nem tinha chegado a refletir sobre o que realmente é importante para mim, no fundo, atrás de todas as máscaras. Porque ali eu achava que o importante era ganhar aquele troféu. Eu só queria ganhar o troféu de ser um advogado de grande prestígio social e ganhar ainda mais dinheiro. Esse era um foco de vida, era um lema, era uma meta. Mas eu estava me esquecendo de me concentrar naquilo que realmente é o mais importante, que é viver, que é ter tempo, que é ter liberdade para realizar o que você quiser. Então, aqui vai uma dica que talvez seja até mais importante que a primeira. Além de ser melhor
você está devagar na direção certa do que rápido na direção errada, é muito importante que você conheça e se concentre naquilo que realmente é importante, porque é isso que vai te levar mais longe na vida. E o que é importante para você não necessariamente é o que é importante para mim. Cada pessoa deve encontrar aquilo que é melhor e mais importante para ela mesma. E você precisa ter muita certeza disso antes de começar a acelerar e engatar a quinta marcha para saber se esse realmente é o caminho. Como diria o filósofo Sêneca, se um homem não sabe para qual porto ele está navegando, nenhum vento lhe será favorável. Em outras palavras, é necessário que você tenha o seu objetivo de forma clara, pois sem direção, qualquer esforço que você fizer pode acabar sendo inútil. Então, mais vale você demorar um pouco para definir qual que é a direção que você quer dar, o rumo da sua vida, para então seguir, do que sair navegando aí com o barco à deriva, ou, o que seria ainda pior, estar rápido na direção errada, que aí você vai chegar rápido no porto errado também. E era o que eu estava fazendo até então. Como eu falei, por muito tempo, eu estava naquela corrida dos ratos, mas eu nem via isso, eu estava satisfeito com o salário que eu ganhava, eu não tinha nada a reclamar. Mas a ambição humana é infinita e todo mundo quer ganhar um pouco mais. Eu ganhava bem, mas queria mais. E na época, por mais contra-intuitivo que isso possa parecer, foi justamente essa minha vontade de ganhar mais dinheiro que me tirou da corrida dos ratos que faz as pessoas, em tese, ganharem mais dinheiro. Porque quando você quer ganhar mais, basicamente existem 3 maneiras de você melhorar o quanto de dinheiro que você ganha. A primeira delas é você trabalhar mais horas. E isso, mal ou bem, eu já estava fazendo. A segunda maneira é você ganhar mais pelas horas trabalhadas. E isso eu também estava em construção. Aliás, ainda estou. E a terceira maneira é construir uma renda passiva. O meu foco até então era a primeira maneira. Aliás, eu não tinha refletido muito sobre isso. Eu queria ganhar mais, eu estava numa rotina de trabalho que nem uma rotina de treino de um atleta de elite, vendendo a minha hora ali para 10, 12, 15 horas por dia, porque eu ganhava por hora, então quanto mais horas eu trabalhasse, mais dinheiro eu ganhava. E eu sou capitalista, eu gosto de ganhar dinheiro. Não tenho vergonha em admitir isso e você também não deveria ter. Mas logo eu percebi que aquilo que eu estava fazendo era uma armadilha. Eu estava ficando rico, mas eu estava me afastando de tudo o que eu gosto de fazer, de todas as pessoas com quem eu convivia, e se eu seguisse naquela loucura, ia chegar uma hora que eu ia ter visto a minha vida passar, sem ter aproveitado os meus dias com a minha família, sem ter me dedicado para construir uma família, sem ter tido fim de semana para poder dar uma volta de bike no parque, ou quem sabe ir para a praia, para poder viajar, para poder fazer o que fosse. E quanto mais eu ganhava dinheiro, mais eu refletia sobre isso. Menos aquela ideia de sacrificar tudo para ter um troféu, me parecia ser um projeto de vida interessante. Será que faz sentido ficar lá 60, 80 horas por semana trabalhando para ganhar 20% ou 30% a mais? Que diferença isso vai fazer no final das contas depois que você já tem dinheiro? Quanto mais dinheiro você ganha, menos dinheiro faz diferença para te fazer se sentir completo. E eu não estou falando aqui que a gente tem que se desmaterializar, que dinheiro não é importante. Eu estou falando que dinheiro é bom, quero sim, se essa é a pergunta, mas quem pegou a referência sabe o que eu estou falando, sabe qual que é o resto dessa frase. O que eu estou falando é que dinheiro é importante, mas o mais importante é você ter um propósito, um objetivo e autoconhecimento. Então, eu tinha que pensar em alguma maneira que me tirasse dessa ideia de querer dinheiro pelo dinheiro, porque isso estava me colocando para trabalhar 15 horas por dia. Então, eu pensei, bom, eu nem tenho mais horas para trabalhar aqui. Eu preciso pensar em outra maneira para ganhar mais. Foi isso que me levou lá na ocasião. Não é que eu já tinha enxergado a necessidade de sair dessa corrida dos ratos. Na verdade, foi a minha ambição que me fez trabalhar até a minha exaustão física. E aí eu ainda queria ganhar mais dinheiro, então eu precisava pensar em alguma outra maneira de ganhar dinheiro que não fosse pela minha hora de trabalho. E mais, aí eu comecei a pensar que eu também quero trabalhar de onde eu quiser,
da forma como eu quiser. Era bom trabalhar remoto, mas melhor ainda seria se eu escolhesse se quisesse ou não trabalhar remoto. E aí, dali em diante, todas as decisões profissionais que eu tomei foi com essa perspectiva de construir renda passiva e construir liberdade financeira e geográfica. Aí eu decidi pedir demissão e no dia seguinte montar o meu próprio negócio, que é a Capital Global. Porque agora seria diferente. Na Capital Global é o meu próprio negócio. Então, pensava eu já, todas as vezes que eu fosse atender algum cliente, ao invés do dinheiro ir para o escritório tirar o percentual dele e depois me repassar aquilo que me é devido, o dinheiro já vai diretamente para mim, porque o escritório sou eu. Porque, no caso, a empresa sou eu. Eu diversifiquei um pouco mais, não é mais serviços jurídicos o que nós fazemos aqui, mas a lógica de captação de cliente que é importante que você entenda. Na época, eu captava clientes para o escritório de advocacia e ficava para mim entre 10% e 20%. Agora, eu capto cliente e fica 100% para a empresa que é minha. Mas eu ainda tinha um problema, que para ser livre de verdade, não dá para ficar ganhando em reais. É preciso também ganhar em moeda forte. Ao menos é isso o que eu acredito. Porque pensa que você pode juntar milhões de reais na sua vida. O que adianta você dedicar 30, 40 anos da sua vida para juntar milhões de reais, se na hora que você se aposentar, toda essa quantia de dinheiro não for suficiente para você comprar nem mesmo meia dúzia de ovos? Ah, Guilherme, mas é difícil isso acontecer. Bom, pergunta para um funcionário público de alto escalão da Venezuela, que se aposentou com o teto e possui milhões de bolívares venezuelanos na conta, se realmente isso é tão difícil assim de acontecer. Pode até que seja, mas por mais que a chance seja 0,1%, será que vale a pena correr esse risco? Então, eu sempre tive reticência com o Brasil e eu comecei, portanto, a focar mais em ganhar em dólares. E naquela altura da minha vida eu decidi fazer isso de duas maneiras. Uma delas, atrair clientes estrangeiros, porque eu percebi que ao invés de cobrar R$400 por hora, eu poderia cobrar $400 por hora, que seria um preço razoável de mercado que os estrangeiros estariam dispostos a pagar. Essa diferença entre dólares e reais faria com que eu potencializasse o meu resultado em 5 vezes. E é claro que se eu fosse um cabeleireiro, não teria como eu fazer isso. Não tem como eu cortar o cabelo lá nos Estados Unidos, cobrar $100 e voltar para morar no Brasil. Eu teria que morar nos Estados Unidos também, onde se paga os custos de vida em dólares. Mas, como no meu caso eu trabalho com serviços que são possíveis de serem prestados de forma remota, por exemplo, consultoria, abertura de empresa, trabalhos de advocatícios, não na Capital Global, evidentemente, que não se pode fazer, mas que são áreas da minha expertise, que dá boa parte disso para fazer de forma remota, aí seria plenamente possível. Daria para multiplicar por 5 o meu resultado financeiro. E esse, então, naquela ocasião, passou a ser o meu foco principal. Só que como na época eu também, com o canal do YouTube em português, aqui, a Capital Global, acabou crescendo muito rápido, muito mais rápido do que qualquer iniciativa que eu tivesse tomado para crescer e captar clientes falantes da língua inglesa, eu acabei naturalmente focando em atender mais o público brasileiro mesmo. E não fez tanta diferença assim na prática, porque boa parte dos serviços que nós oferecemos aqui na Capital Global são cotados em dólares também. Por exemplo, a estruturação de empresas no exterior, a residência no Uruguai ou no Paraguai, são serviços que nós fazemos todos os dias e que são dolarizados. Mas eu vou te dizer, ter melhorado a remuneração da minha hora, ainda que prestando serviço para brasileiros, também nem foi a maior virada de chave na minha carreira profissional, não. Porque se fosse só por ganhar mais, talvez bastasse eu ter pedido um aumento e continuar trabalhando lá no escritório que eu estava. Provavelmente eles iam aceitar o meu pedido. Mas, para ser livre mesmo, eu precisava mudar as minhas perspectivas e construir renda passiva, não apenas nos investimentos, mas também no meu próprio negócio. Pelo menos nos meus investimentos. Mas para mim aquilo já não era o suficiente. Eu tinha que ter um negócio próprio também. Como a gente vinha falando, tem 3 maneiras de você aumentar o quanto você ganha. É trabalhar mais horas, ganhar mais pelas horas que você trabalha, ou ainda construir renda passiva. E se constrói renda passiva ou investindo, sei lá, em mercado financeiro e imóveis, ou construindo um negócio próprio. E eu percebi que eu estava me dedicando 10 horas por dia dentro de um escritório que não era meu, eu estava construindo renda passiva que não era para mim. E aí eu resolvi
que aquilo não era o plano de vida que eu queria. E nada de errado com as pessoas escolherem isso para si. Realmente, cada um deve escolher aquilo que é importante para si mesmo. E o que é verdade para mim não necessariamente é verdade para você. Você precisa encontrar a sua verdade. Você precisa encontrar o que é importante para você. E naquela altura foi onde eu encontrei o que era importante para mim. Então, hoje, eu canalizo todas as minhas energias em construir negócios próprios. Além da Capital Global, outros negócios também. Eu não preciso mais, então, ter uma agenda lotada de clientes para me satisfazer. Porque o meu foco não é mais vender minha hora, o meu foco é construir renda passiva. E renda passiva você ganha independentemente do tanto de horas que você estiver trabalhando. Renda passiva você ganha mesmo quando você não trabalha. E aí você ganha a liberdade de tempo. Você ganha a liberdade com o tempo para construir mais renda passiva. E ao construir o seu negócio todo de forma remota, como eu fiz aqui na Capital Global, você ganha liberdade geográfica, dá liberdade geográfica para os seus colaboradores e aumenta aí o seu sucesso também. Ao menos funcionou muito bem para a gente. Eu sou um exímio defensor do trabalho remoto. E já era alguma coisa assim o meu plano quando eu pedi demissão. Eu já sabia que eu queria ter o meu próprio negócio, não porque eu queria sair da corrida dos ratos, mas porque eu queria ganhar mais e eu já estava vendendo todas as minhas horas. Então eu fui lá, na louca, eu só não sabia se ia dar certo, mas eu tive coragem. E eu pensei, eu tô aqui tão focado em fazer esse escritório crescer, que eu posso usar essa mesma energia no negócio próprio. Então não vai ter como dar errado. Eu estava bem otimista, devo confessar. Mas deu errado. Deu errado algumas vezes, até que um dia deu certo e a chave virou. Patinei com o canal, demorou para crescer e de repente uma hora virou, o canal cresceu, começou a vir clientes, começou a gerar tanto renda ativa quanto renda passiva. E hoje a gente tem uma equipe descentralizada, temos profissionais de mídia, editor de vídeo, marketing, advogados, contadores e por aí vai, tudo trabalhando em conjunto conosco. E foi só em 2024 que eu consegui tomar a coragem, veja, em 2024, esse ano, já estamos aí na Capital Global com 4 ou 5 anos, já nem sei. Mas foi só agora que eu tive a coragem de começar a delegar muitas das funções que, honestamente, não tinha mais nenhum sentido eu fazer. Por que eu fazia ainda? Bom, porque eu não tinha coragem de delegar. Preciosismo mesmo. E quando eu deleguei, foi uma das decisões mais inteligentes que eu tomei também. Delegar atividades. Porque isso me trouxe mais tempo livre para deixar a empresa mais madura, para treinar a equipe, para expandir, para prospectar cliente, para aparecer na mídia, para começar a internacionalizar a base de clientes. Então agora eu tenho tempo livre para voltar àquele projeto para atender estrangeiros, por exemplo. Desenvolver, amadurecer, crescer. Ninguém cresce sozinho. E tudo isso eu tenho feito com mais liberdade também. Hoje eu tenho feito mais produtos. Nós temos aqui o Capital Global Report, mais recentemente essa liberdade para crescer e fazer o que eu quiser me deu a oportunidade de trabalhar de forma remota. Transformei isso em documentários nos quais eu fui para diversos países para produzi-los, uma produção de conteúdo exclusivo. Eu consegui construir isso para minha vida. E no dia que eu resolver sair da linha de frente de algum desses projetos, eu posso simplesmente continuar com toda a estrutura que eu construí, seja a empresa própria, seja a renda passiva, porque ela está em meu nome. E eu posso substituir a minha mão de obra lá por outra pessoa que seja tão qualificada quanto eu, ou até mais qualificada do que eu, como é parte dos assessores especializados que têm atendido os nossos clientes na Capital Global. E é claro que se eu tivesse seguido a minha própria carreira em uma grande corporação, ou em um grande escritório, ou ainda se fosse um funcionário público de alto escalão, com a energia e foco que eu tenho, eu iria acabar, de uma maneira ou de outra, tendo um bom salário e uma boa qualidade de vida. Porém, no dia que eu saísse de lá, eu ia sair de mãos abanando, porque o escritório não era meu. Aquilo que eu construí teria sido para os outros. E foi mais ou menos por isso que eu resolvi falar que, a partir daquele dia em diante, tudo que eu construísse seria para ser uma fonte de renda passiva para mim mesmo lá no futuro. Eu não me via mais trabalhando na empresa de outras pessoas. Eu não me via mais, nunca nem me vi, trabalhando numa repartição pública. Eu só me via fazendo aquilo que fosse para a construção da própria renda passiva. Agora,
Por tudo que eu contei, a minha experiência e a forma como eu enxergo o mundo, talvez você já esteja pressupondo que eu vá responder que trabalhar como CLT ou ainda como funcionário público é uma idiotice, é uma perda de tempo. Aliás, eu devo dizer, eu não tenho nada contra as pessoas que tomam essa decisão de ser um empregado, de ser um funcionário público. Mas definitivamente não é para mim. E perceber isso foi o divisor de águas que me fez largar o meu emprego. Se você quiser continuar trabalhando para outra pessoa, na minha opinião, de verdade, não tem nada de errado nisso. Cada um sabe o que é melhor para si. Mas não se esqueça que as suas escolhas de vida determinam onde você vai chegar. Então, é importante que você saiba onde que você quer chegar, seja tendo o próprio negócio ou no negócio dos outros. Agora, respondendo a pergunta, então, de forma categórica, não é burrice você ser CLT, não é idiotice ou perda de tempo você ser funcionário público ou estudar para isso. Tudo vai depender do que realmente é importante para o seu caso. Agora, se você trabalha na empresa dos outros ou em alguma repartição pública e você não cria a sua reserva, não constrói renda passiva, não investe, aí eu acho burrice. Porque como você não está no seu próprio negócio, no dia que você sair de lá, porque foi demitido ou se aposentou, aí você vai sair de mãos abanando, não vai ter muito o que fazer. Não adianta ter uma vida de alto escalão, trabalhando como um juiz, promotor, desembargador, de alto executivo, mas na hora de se aposentar não ter guardado o suficiente para manter o seu padrão de vida. Então, construa a sua renda passiva, seja construindo os próprios negócios, como eu faço, ou sendo seletista, cultivando bons investimentos, trabalhando ali com imóveis, com uma renda passiva no geral. Trabalhar como CLT ou funcionário público não é burrice. Burrice é não seguir o que você quer. Ou trabalhar como CLT e funcionário público e não ter reservas. Aí sim não parece fazer sentido. Se você não tem a vontade de ser empresário, tudo bem. Seja seletista, seja concurseiro, escolha o que faz mais sentido para a sua vida. Eu não sou dono da razão. Vamos compartilhar experiências e crescer juntos. E a minha contribuição para te ajudar a crescer é te mostrar a importância de construir capital de forma global, de internacionalizar os seus ativos, porque assim você alcança uma maior renda passiva. E essa é a principal mensagem que eu gostaria de passar nesse vídeo. E se você chegou até aqui, eu tenho um convite para te fazer. Estão abertas as inscrições do Desbravando Bandeiras, que é um conteúdo exclusivo que conta com várias aulas que te ensinam a organizar o seu patrimônio de uma maneira que você não fique mais refém de uma mudança de legislação que possa eventualmente afetar os seus investimentos, aumentar uma tributação, que você não fique mais refém da insegurança jurídica do Brasil, que você deixe o seu patrimônio seguro, que você consiga fazer uma sucessão eficiente. São várias aulas, a gente fala sobre blindagem patrimonial, a gente fala sobre privacidade, sobre investimentos no exterior, sobre holdings patrimoniais, sobre segunda nacionalidade, sobre residência fiscal, sobre ter um plano B ao problema do Brasil. E além das aulas, a gente tem algo muito inovador aqui, que são os documentários, nos quais nós viajamos para vários países estratégicos para mostrar na prática como que ter uma postura de internacionalizar o seu estilo de vida, de construir capital de forma global, ganhar em moeda forte, captar clientes no exterior, pode beneficiar você. Eu vou rodar aí na tela o teaser de um dos documentários. E o link para comprá-los está na descrição, só que as ofertas estão disponíveis por tempo limitado. Então, corre lá para garantir o seu. Veja o documentário aí. Sejam bem-vindos à Suíça, um país conhecido pelas suas belas paisagens, chocolates deliciosos, canivetes, relógios e, é claro, também pelo seu sistema financeiro bastante robusto, pela sua economia diversificada, sistema tributário bastante particular e as famosas contas bancárias. Este documentário é um convite para você desbravar quais são as vantagens que tornam a Suíça um país tão especial para todos aqueles que, assim como nós, gostariam de construir capital de forma global. Desbravando Bandeiras.
Vagas abertas no site. E por hoje nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.